Tá difícil entender essa diferença arteriovenosa de oxigênio? Como assim tem oxigênio tanto na artéria quanto na veia? Sangue arterial e sangue venoso? Se você não entender o que significa de verdade essa diferença arteriovenosa de oxigênio, vai ficar bem complicado de você entender o que é um VO2 máximo, um consumo de oxigênio, metabolismo. Então, essa é um tópico bem importante que você precisa entender e não decorar para você conseguir aplicar aí no seu dia a dia. E se você quiser entender tudo isso, eu recomendo que você busque um café e fique comigo até o final do vídeo. Antes de te explicar o que é essa diferença arteriovenosa de oxigênio apenas com essa figura que está aqui do lado, eu peço que você se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito, e ative as notificações que é para não perder mais nenhum vídeo. E lógico, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tanto para ajudar os seus amigos, para a gente levar mais informação para mais pessoas e também me ajudar a continuar gravando vídeos aqui no YouTube, porque assim você me ajuda na divulgação do canal. Mas sem mais enrolação, vamos lá. Olha só essa figura que está aqui do lado. No eixo X, aqui na parte horizontal, a gente tem consumo de oxigênio em litros por minuto. O que significa esse 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Significa que conforme isso daqui vai aumentando, está aumentando o consumo de oxigênio da pessoa, que a gente pode pensar em um exercício. Vamos supor que aqui a pessoa está correndo a 5 km por hora, aqui a 10 km por hora, aqui a 15 km, 20 e 25, né, se alguém conseguir chegar a 25 km por hora. Então, independente se é corrida ou qualquer coisa, vamos pensar aqui. Se o consumo de oxigênio está aumentando, quer dizer que está aumentando alguma intensidade de exercício. Então a pessoa está respirando mais, ventilando mais, tudo aquilo que a gente sabe que acontece quando a gente vai fazendo exercício. E aí aqui no eixo Y, na nossa vertical, a gente tem o conteúdo de oxigênio do sangue, certo? Então aqui vai aumentando de 4 ml por decilitro, 8, 12, 16, 20 e 24, correto? Primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui. Aqui em cima a gente tem algumas bolinhas, azul claro, certo? O que essa bolinha azul claro aqui significa? O que ela está representando? O azul claro está mostrando o conteúdo de oxigênio no sangue arterial, certo? Sangue arterial pensando na nossa circulação sistêmica, o sangue rico em oxigênio. Então aquele sangue que está indo, acabou de passar pelo pulmão, pelo coração e está indo para os tecidos. Esse é o conteúdo aqui de sangue arterial. Vocês veem que numa intensidade baixa de exercício, ele fica aqui perto de 20 ml por decilitro. Se eu começo a fazer exercício, esse conteúdo aqui, ele não vai mudar, certo? A gente mantém o mesmo conteúdo de oxigênio, que é aquele conteúdo de oxigênio do nosso sangue arterial. O sangue que está indo para os tecidos, tudo bem? Lembra que as artérias elas saem do coração, vão para os tecidos, as veias elas saem dos tecidos e vão para o coração, certo? Então pensando na nossa circulação sistêmica aqui, se quiser entender a diferença de circulação sistêmica e circulação pulmonar, clica aqui em cima que a gente já tem um vídeo sobre isso também, mas aqui a gente está pensando na circulação sistêmica. Então conforme aumenta o exercício, esse conteúdo de oxigênio aqui, ele não se altera. Ele pode até aumentar um pouquinho, não sei se você está conseguindo ver, conforme o exercício aumenta, isso até sobe um pouquinho. E aqui no tracejado amarelo, está mostrando a capacidade total de oxigênio no nosso sangue arterial. Então vocês veem que a capacidade ela vai aumentando conforme a gente vai fazendo mais exercício. A capacidade de levar o oxigênio, a quantidade de oxigênio que tem no sangue para ir para os tecidos, tudo bem? Então, durante o exercício, isso não se altera ou até aumenta um pouquinho o conteúdo de oxigênio que vai para os tecidos. E aí a gente vê aqui agora,
linha laranjada, bolinha alaranjada e linha alaranjada. Aqui está mostrando o quanto de oxigênio que tem no nosso sangue venoso, sangue venoso misto, que é o sangue que já passou pelos tecidos e está voltando para o coração. E a gente vê que aqui, numa intensidade baixa de exercício, ou em um repouso, a gente vê que a gente tem um sangue ali com uma média de 12 ml por decilitro de oxigênio. O que isso significa? Aqui, ó, nessa intensidade, o sangue ele vai para o tecido com 20 ml de oxigênio e ele volta do tecido com 12 ml de oxigênio. Ou seja, a diferença entre a artéria e a veia de oxigênio aqui foi de 8 ml, certo? Só que se a gente aumentar a intensidade de exercício, a gente vê que conforme essa intensidade de exercício aumenta, as bolinhas laranjadas elas vão ficando cada vez mais baixo, ou seja, volta menos oxigênio. Às vezes a gente acha que o oxigênio ele vai pelas artérias, ele fica lá totalmente no nosso tecido e só volta CO2. Né? Não é uma chave de liga e desliga, tudo ou nada. Ele vai bastante oxigênio e ele volta menos oxigênio quando a gente está em repouso. Se a gente estiver fazendo algum exercício, volta cada vez menos oxigênio. Por quê? Porque o nosso tecido está consumindo cada vez mais, correto? Então vocês veem que em repouso essa diferença era de 8. Conforme a intensidade de exercício vai aumentando, o meu conteúdo de oxigênio no sangue venoso misto, ele diminui bastante, porque o oxigênio está ficando no tecido. E se a gente for ver lá na última intensidade, é uma diferença aqui de praticamente 18 ml. Então, se em repouso ficava 8 ml, durante o exercício está ficando 18 ml de oxigênio lá no tecido e voltando só 2. Então vocês veem que a gente tem uma área aqui, ó, riscadinha aqui, ela vai aumentando, que está mostrando justamente a diferença arteriovenosa de oxigênio. Ou seja, o próprio nome já diz, é a diferença de oxigênio que a gente tem entre a artéria e a veia aqui na circulação sistêmica. Esse gráfico está mostrando uma pessoa sadia, sem nenhum comprometimento, durante a realização de um exercício. Porém, algumas pessoas que elas podem estar internadas na UTI, por exemplo, a gente vai fazer uma avaliação em repouso da diferença arteriovenosa de oxigênio e ao invés de estar aqui com essa diferença de só 8, a pessoa mesmo em repouso, né, deitado ali, ela está com uma diferença maior de 10, de 15, uma diferença maior mesmo em repouso. Por quê? Porque ela está com o metabolismo dela muito acelerado. Então ela está consumindo muito oxigênio. E o oxigênio ele fica lá na periferia. E muitas vezes essa pessoa ela pode até faltar tanto oxigênio para a produção de energia que ela vai começar a produzir energia de uma maneira anaeróbia, começar a produzir lactato. Então você vê que às vezes pessoas que estão internadas em UTI, a gente faz avaliação de nível de lactato, porque mostra que mesmo em repouso o metabolismo aeróbio dela não está dando conta. Ela tem que entrar até lá começar a usar mais do metabolismo anaeróbio. Então, né, essa é a diferença arteriovenosa. Resumindo aqui para vocês então, quando o sangue ele sai do coração, que vai para os tecidos, ele tem uma quantidade grande de oxigênio. Quando ele volta depois dos tecidos, ele volta com menos, mas ele não volta com nada, ele volta com menos. Essa diferença é a diferença arteriovenosa de oxigênio. Conforme a gente vai aumentando a intensidade do exercício, essa diferença vai aumentando também, porque o oxigênio vai ficar lá nos tecidos para a produção de energia. Se você gostou, se você entendeu isso com esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então, eu te vejo na próxima e até mais!